o ministro da Economia, mas sabe tudo da economia. Para quem não teve a oportunidade de ter aula com ele, vai poder aproveitar agora, aprender aí a economia, das dicas finais do professor. Aquele abraço. Obrigado. Depois do Manteiga anunciar a poupança, né? Então, melhor não falar muito disso. Das mudanças. Bom dia! Então, eu tive o papel de entreter vocês aí antes do almoço, né? Eu já consegui comer um espetinho ali, então já estou um pouco mais preparado para invadir aí pelo menos 1 hora, né? É 1 hora, né? Que está combinado, então vai até 1h30, né? Nossa aula. Então, tá. Então em 30 minutos, né? Agora, em 30 minutos, obviamente que não é a pretensão de dar conta de tudo que vocês viram ou estudaram ao longo de todo o conteúdo de economia, mas sim pontuar algumas questões, alguns itens, alguns elementos que eu acredito que sejam importantes, relevantes. Claro que sempre correndo o risco, já que é o primeiro concurso da Polícia Federal em que se colocam esses itens, não que eles não tenham já caído em outros concursos, em que a gente tenta, obviamente, colocar pelos anteriores e pelo que é cobrado em outros concursos, não da polícia, mas de outras carreiras e que tem similaridade de conteúdo, alguns itens centrais que podem ser objeto das questões de amanhã. Acredito que deve ser umas 10 questões, né, que vocês vão estar envolvidos, né, na prova de amanhã. E, na verdade, quando se fala de economia aqui no concurso da polícia, no edital, está se falando praticamente do setor público, né, do que se chama economia do setor público, focando principalmente o porquê que o Estado age na área econômica, quais os motivos para isso e como ele pode agir na área econômica de uma sociedade. Obviamente que o pano de fundo de toda essa discussão vem de uma percepção de que o mercado não é capaz de atender todas as necessidades que nós possuímos na nossa sociedade, a partir da percepção de que as nossas necessidades são atendidas pelo acesso a determinadas categorias de produtos, determinados serviços, o setor privado, o mercado, pela sua lógica de atuação, ele não é capaz de atender na plenitude as nossas necessidades. E são exatamente nessas falhas que o mercado possui, seja da sua operação ou da falta de sua operação, que o setor público age, né? As necessidades, como o edital coloca, de atuação do setor público na área econômica, advém do fato de que existem falhas de mercado. E dentre as principais, e que isso em todo concurso que cai economia do setor público cai, existe, e dentre as falhas de mercado, uma falha chamada de bens públicos. Então não esqueçam que uma das categorias que o Estado pode agir na nossa sociedade na área econômica é intervir na oferta de bens públicos na nossa sociedade. E bens públicos, a exemplo de segurança nacional, a exemplo de iluminação pública, bens públicos nada mais são que produtos sujeitos a 2 características centrais: a característica da não rivalidade e a característica da não exclusão. Ou seja, as empresas, elas não conseguem excluir as pessoas, os consumidores, dos benefícios gerados pela oferta do produto que ela coloca na sociedade. E o mercado, ele é muito bom quando ele exclui. E a partir da exclusão ele define um preço e quem paga acessa, quem não paga não acessa. Se eu não excluo, é difícil que eu consiga atuar pelo mecanismo privado, pela lógica privada. Então, os bens públicos têm essa característica. E uma outra característica que vai estar incentivando o Estado a agir é a característica chamada da não rivalidade, ou seja, as pessoas, quando adquirem um bem público, elas não diminuem a disponibilidade para outras pessoas. As pessoas não se rivalizam, as pessoas não brigam para acessar um produto. E o mercado é muito bom quando a gente tem uma situação que quando eu compro é meu e não é seu, né? E eu tenho incentivo a pagar quando isso ocorre. Se eu comprar e todo mundo vai ter do mesmo jeito que eu, mesmo não pagando, por que eu tenho que pagar se você acessa do mesmo jeito, sem pagar? O incentivo não existe para a lógica de atuação privada. Nossa, essas 2 características reforçam o quê? Tem que ter alguma entidade que terá que providenciar o acesso, nossa sociedade, a esses bens chamados públicos. Então, esse é um primeiro
um primeiro item fundamental dessa parte de atuação do setor público. Uma outra característica, um outro item, uma outra falha de mercado que existe é o que se chama a presença de externalidades na nossa sociedade, que também é outro item que sempre vive cobrando em provas dessa característica, desse conteúdo. O que são externalidades? É muito simples. Se alguém chegar aqui e começar a bagunçar aqui dentro, esse alguém vai, com a sua ação, repercutir nos outros. Vai causar problemas ou vai auxiliar os demais que estão à sua volta, externalizando a sua ação individual. Na sociedade existem situações em que a ação de um indivíduo, seja como pessoa física, pessoa jurídica, acabam repercutindo positivamente no sentido de aumentar o bem-estar ou negativamente no sentido de reduzir o bem-estar nosso. No primeiro caso, chamado de externalidades positivas, e no segundo caso, denominados de externalidades negativas. Tanto uma quanto outra ocorrem situações em que o Estado deve intervir, pois, pela lógica privada de mercado, a externalidade negativa gera uma situação de um benefício privado e um custo social, um custo para os outros. Quando eu não trato direito e não remunero os meus funcionários e jogo isso para a Seguridade Social contra outro desse, eu estou me beneficiando por não pagar direito aquilo, não declarar tudo certinho os contratos que eu faço com essa pessoa, e se tiver algum problema, o custo é da sociedade, se vira com essa pessoa. Né? Se eu não trato o meio ambiente, se eu não faço nada, ou se eu simplesmente poluo, né, jogando resíduos, jogando qualquer coisa na sociedade, causando externalidades negativas, o benefício é meu e o custo é de vocês, sociedade. O Estado tem que tentar inibir esse tipo de ação, fazendo com que o custo social seja internalizado como custo privado, por exemplo, cobrando taxa sobre emissão de poluentes, que é uma solução de um cidadão de sobrenome Coase, né, e que caiu uma vez num concurso aí da CESP, né, que nada mais diz o seguinte: segundo esse cidadão, é possível gerar soluções privadas para problemas de externalidade negativa. Como? Fazendo que o indivíduo internalize o custo para a sociedade. Vai ser meu, não vai ser da sociedade. E no caso de externalidades positivas, o que ocorre é o contrário. As pessoas têm um custo privado e um benefício social. Eu faço alguma ação de bem-estar social, faço alguma ação social, o custo é meu de comprar o brinquedo, distribuir numa área de renda um pouco mais baixa. E o benefício não é só meu, o benefício é de todos, de toda a sociedade, por ter alguém cuidando daquela área um pouco mais crítica. As pessoas, em geral, vão fazer menos do que a necessidade de ações que geram externalidade positiva, porque o custo é meu e o benefício é de todo mundo. O Estado tem que ter alguma forma de incentivar a pessoa a fazer isto, seja por meio de isenção, seja por meio de algum tipo de mecanismo que façam com que a pessoa seja recompensada por essa ação positiva, como exemplo de imposto de renda pessoa jurídica menor para quem faz ações sociais e permite a dedução daquele determinado valor. Ou no seu imposto de renda pessoa física, é um outro exemplo interessante, de gente que faz algum tipo de doação a uma entidade, né, social e que vai ser isento deste valor na hora de declarar o seu imposto de renda. É um exemplo de ação do governo em uma externalidade positiva. Em uma externalidade positiva. E uma última das principais falhas que o mercado tem é o que se denominam situações de monopólios na sociedade. Monopólio é algo assim, olha, tem um monte de gente acessando e uma pessoa ofertando para todo mundo. Às vezes, o mercado age do seguinte modo: se não tem concorrência, se todo mundo depende da minha empresa, eu posso abusar dos meus consumidores, cobrando um preço maior ou não atendendo na necessidade que precisa, a qualidade inferior àquela que seria se houvesse concorrência na minha sociedade, no setor que eu atuo. Monopólio é uma situação em que não existe ou existe uma baixa concorrência, e quem tem o poder, que é a empresa, vai tentar exercer o poder sobre os consumidores que acessam aquele serviço ofertado pela empresa. Monopólio natural é quando naturalmente não tem como ter concorrência, ou é baixa concorrência, como o exemplo que podemos dar aí de
transporte rodoviário ou transporte aéreo. São todos monopólios naturais. Não tem como você pensar que vai ter um monte de gente administrando uma rodovia ou pensar que vai ter um monte de gente fazendo transporte aéreo, né? Porque a escala é necessária, porque o custo é muito alto de ofertar isso. E se o custo é alto e esse custo não for diluído pelas pessoas que acessam, menos gente acessando e um custo muito alto, o custo para cada um é muito alto. O custo médio, o custo unitário fica proibitivo. Então, esta empresa precisa de um monte de gente acessando o seu serviço. Ela precisa ter consumidores cativos do seu produto, para que ela consiga diluir o custo alto por um monte de gente. Com isso, o custo sendo menor e o preço tendendo a ser menor. Mas para que seja menor esse preço, tem que ter alguém regulando ou alguém que oferte aquele produto sem preocupar em ter um preço maior, ter um preço alto, mas com outra preocupação. E entra o Estado, seja com a sua função, por exemplo, de regular, seja com a sua função de colocar à nossa disposição esses bens de monopólio natural e não abusar da gente, né? Se estamos falando, por exemplo, de transporte aéreo, ou o Estado vai ser dono das empresas aéreas, ou o Estado vai ser dono das concessões ali de quem fornece aquele serviço, que oferta aquele serviço, ou o Estado regula. E vem um outro elemento fundamental nessa discussão que está no edital, que são as funções que o Estado vai ter na nossa sociedade. Como que o Estado vai resolver essas falhas? Seja monopólio natural, seja externalidade, seja o que se denomina lá dos bens públicos, né? Como que o Estado vai resolver essa questão? Como que ele funciona? E a partir dessa indagação, a gente pode colocar algumas funções que o Estado pode ter na sociedade. Por exemplo, o Estado pode cumprir com isso alocando os produtos para a gente, disponibilizando os produtos para a gente, que é o que se denomina de função alocativa. Então, o Estado vai ser dono da concessão. Quer dizer, não concede, né? O Estado é dono daquela empresa, né? Então, o Estado é dono, são empresas estatais e não vai explorar a gente, né? Então, vai ser uma Telebrás ou vai ter algum outro órgão público do Estado ofertando aquele serviço para a gente. Ou não, o Estado não vai alocar para a gente, o Estado vai regular. O Estado vai conceder ou privatizar esses serviços e o Estado vai partir para uma percepção de que eu não vou alocar, eu vou regular o acesso da sociedade àqueles bens, àqueles serviços. Essa discussão que está tendo aí do tal do spread bancário, de juros no Brasil, nada mais é que pensar o quê? O Estado regulando. O Estado não vai ser dono de banco, de todos pelo menos, né? Até alguns, né? Mas não vai ser dono de todos os bancos. Seria pior para a gente. Provavelmente não teria capital para todo mundo, né? O Estado não vai ser dono de banco. O que o Estado tem que fazer? Regular, né? Regule, né? Saia da função estabilizadora de alocar e migre para a função reguladora, de regular a atividade privada. Atividade privada. O Estado produtor e regulador nada mais é perceber o que é melhor, qual a forma melhor, mais ágil, mais eficiente, mais produtiva, que garanta maior condição de acesso à sociedade a esses bens, aqueles serviços. Qual que é a melhor forma? Regular ou ser o produtor? Ser o alocador daqueles bens, daqueles serviços, né? Então essa é uma decisão que você toma. Regula ou aloca. Produz ou regula, né? E também existem, entre outras funções que a gente tem do Estado, não só ele regular, não só ele estabilizar, não só ele regular, não só ele alocar, mas também o Estado, e daí começa a nossa ligação com alguns pontos ligados a políticas econômicas, políticas macroeconômicas, que é também o Estado ter uma função chamada estabilizadora. O que é a função estabilizadora? O Estado promover um ambiente estável, para que a sociedade consiga gerar maior quantidade de bens e de serviços, para que tenha mais emprego e reduza o desemprego, para que tenha maior crescimento da produção na nossa sociedade. E o Estado, ao cumprir com a sua função estabilizadora, ele estará criando esse ambiente melhor para a geração de negócios na nossa sociedade. E como ele pode fazer, como ele pode agir para estabilizar? E estabilizar não é estagnar, não é não crescer, quer dizer, é um crescimento contínuo e sustentável. Como ele pode fazer isto? E as recomendações que se tem parte tanto de políticas chamadas política fiscal, por exemplo,
política monetária, política cambial e política de rendas na nossa sociedade, que nada mais são que chamadas políticas macroeconômicas, que significa o quê? O governo vai, por meio de alguns instrumentos, incentivar ou desincentivar as empresas, os consumidores a consumirem, produzirem mais, ou consumirem ou produzirem menos, fazendo políticas que promovam a expansão da renda da nossa sociedade, chamada de expansionistas, ou políticas de redução, de restrição, de contração, políticas chamadas restritivas da nossa renda. E os instrumentos que o governo pode contar para agir pode ser de ordem fiscal, chamada política fiscal. O que é política fiscal? É o governo alterar a quantidade de gastos ou alterar o nível de tributos da nossa sociedade, tentando incentivar ou desincentivar a produção, a renda da nossa sociedade. Quando o governo aumenta os gastos públicos, como estão muitas vezes falando, tem que aumentar gasto público para crescer mais. Quando o governo ele reduz o tributo, reduz a alíquota de impostos, o governo está querendo sinalizar para a gente o quê? Vamos consumir mais, vamos produzir mais. Já quando o governo faz pelo contrário, vamos cortar o gasto público, como por exemplo lá na Europa, que as políticas, quanto aí? 20, né? Quando as políticas de recomendação tem que cortar gasto público, o governo tem que aumentar impostos. O que o governo está querendo dizer para a gente? Olha, gente, vamos segurar, né? Segura, não cresce, né? Cresce menos, né? Vamos cortar gastos, vamos produzir menos. Essa é a sinalização. Isso por meio da sua política fiscal. Na política monetária, o governo age com outros instrumentos, mas com o mesmo objetivo. Política monetária, em geral, são políticas que alteram as condições de acesso a crédito. Essa discussão de juros é política monetária. É o Banco Central e os órgãos que o governo tem sob a esfera monetária que estará incentivando, por exemplo, cortando taxa de juros, por meio principalmente de alguns instrumentos chamados emissão de moeda, emitir moeda por meio da compra de títulos públicos. Então o governo compra o título e dá moeda para o banco, e o banco vai com dinheiro na mão, concede crédito para a gente. Ou o governo fazer o que se chama cortar o chamado, a chamada reserva bancária. Reserva bancária nada mais é que um instrumento de política monetária que o banco, de cada R$1 que recebe da gente, tem que deixar guardadinho lá no Banco Central um determinado percentual. Por exemplo, aqui no Brasil é 43%, 43% de depósito à vista. Então ele só tem que conceder crédito sobre a diferença, sobre 57 centavos, não R$1. O governo, quando abaixa isso, o que diz para o banco? Olha, você tem mais dinheiro, então concede mais empréstimo para a sociedade. Mas para as pessoas virem ao seu banco, cai os juros para a pessoa ser incentivada a tomar mais crédito junto ao seu banco. Também a gente pode ter política monetária de acesso ao crédito, o governo regulando o que se chama os chamados redescontos, que nada mais são de operações de socorro que o Banco Central faz aos bancos. Se o Banco Central diz aos bancos assim, olha, se você precisar de dinheiro, o dinheiro comigo é mais barato, agora está mais barato, o que o banco faz com a gente? Qual que é a tendência? Repassar essa condição melhor para a gente. Se para mim que cobra menos, eu também posso cobrar menos de você. Quando o governo está dizendo lá, olha, a taxa Selic vai cair, a taxa Selic é a taxa que os bancos pagam para ter liquidez no mercado interbancário. Se essa taxa cai, o governo está dizendo, repassa isso para o consumidor, cai a taxa para a gente. Se não ocorrer, o governo tem que fazer alguma coisa de pressão para os bancos. Mas são políticas de expansão. Já ao contrário, são políticas de restrição. Tanto as políticas monetárias quanto política fiscal, elas têm um impacto na nossa sociedade, tanto no que se chama o crescimento da renda, do emprego, e a sua contraposição que é o desemprego, quanto tem impacto também nos preços da nossa sociedade, na chamada inflação. E aqui envolve uma discussão que no item 9 do edital ele traz inflação e crescimento, que é uma discussão se o governo prioriza crescimento, ele pode comprometer a inflação. Se o governo prioriza inflação, ele pode comprometer o crescimento. Se ele faz uma política de expansão, vai aumentar a renda, vai aumentar o emprego, mas as pessoas vão gastar mais e a tendência é que haja aumento de preço, causa inflação. Esse é um dilema
né, ou o que se chama assim na literatura anglo-saxã, trade-off, troca, que existe entre inflação e crescimento. E essa troca entre inflação e crescimento, ela é válida no que se chama, sob algumas suposições, no curto prazo de uma sociedade. No curto prazo de uma sociedade. E entra uma divisão, será que o governo deve fazer isso, a inflação ou crescimento, que divide em dois principais linhas de atuação, ou dois principais pensamentos que se tem na economia. O que se chama o pensamento de mais austeridade, que é o aplicado hoje na Europa, que é o que o governo tem que priorizar, o controle de preços sobre o seu crescimento, né? E o governo não deve ficar intervindo muito na economia, não. Tem que deixar o mercado fazer, não o governo ficar agindo. Uma hora faz uma coisa, outra hora faz outra coisa, então não faça nada, que é uma visão chamada monetarista, né? Ou visão clássica, que o governo tem que deixar mais o mercado agir e ele não ficar intervindo. Porque se ele agir, ele só vai causar uma coisa na sociedade, só vai provocar inflação. O governo só provoca inflação. O governo é ineficaz para gerar crescimento, porque quem gera crescimento não é o governo, são as empresas. Então o governo cria um ambiente melhor para a empresa e deixa que as empresas façam o seu papel. Diferentemente de uma visão chamada assim keynesiana, né, que vem de um cidadão chamado Keynes, que dizia que o governo tem que intervir. Tem que intervir, tem que fazer políticas, porque as políticas são eficazes no curto prazo. São capazes de alterar renda e emprego em curtos períodos de tempo. E daí vale gasto público, aí vale restrição aumento ou redução das restrições de acesso ao crédito para que tenha um crescimento da nossa sociedade. Não preocupe muito com inflação, porque a inflação ela é controlada. Esta é a percepção. Essa divisão é o que a gente vê muitas vezes. Olha, uma hora uma pessoa fala que tem que fazer isso, né? Então você pega o caso da Europa. Tem alguns que falam, a solução para a Europa é gastar mais. Daí os outros vão falar, não, a solução para a Europa é cortar gasto público. Mas como se uma mesma coisa gera coisas tão antagônicas, tão diferentes? Muito simples, é a forma de pensar. É o que está por trás desse pensamento. Se é uma visão chamada mais monetaristas, que o Estado não deve agir, se é uma visão chamada mais keynesiana, que o Estado deve agir. Quando se fala de setor público, a tendência é que o Estado haja, porque senão não tem também setor público. E se o governo vai agir, se o governo vai gastar, se o governo vai intervir na área econômica, também o governo deve se preocupar com a sustentabilidade das suas ações. Em que sentido? Se o governo vai gastar, ele precisa de dinheiro. Se ele não quer aumentar o tributo para gastar mais, ele vai ter que financiar via o quê? Vai gerar déficit público e vai financiar via emissão de títulos públicos na nossa sociedade. E entra a discussão de alguns itens do edital que coloca contabilidade fiscal, formas de financiamento do setor público nos anos 80, a partir dos anos 80, e sustentabilidade do endividamento, né? Para a gente encerrar, esses três itens nos trazem um recado essencial. Quando se fala do governo, o governo tem que prestar atenção no resultado das suas contas, o que se chama resultado primário, resultado operacional e resultado nominal das suas contas, e tem que se preocupar com a dívida, com seu endividamento. Esses conceitos de resultado e endividamento se relacionam. Quando nós estamos falando de resultado do setor público, se positivo chamado superavitário, se negativo chamado deficitário, nós podemos ter três principais formas de mensurar esse resultado. Mensurar esse resultado sem levar em conta a parte financeira da conta do governo, ou seja, não quero saber quanto o governo está gastando com juros sobre a sua dívida. Não quero saber quanto o governo está ganhando com juros sobre as suas aplicações financeiras. Quero saber, só pegar os gastos do governo hoje, o que o governo ganha hoje de receita, fazer essa diferença, receita menos gasto, e verificar qual o resultado. Quando a gente faz essa percepção, essa suposição, esquecer a parte financeira de gasto e receita do governo, nós estamos medindo o governo pelo chamado resultado primário. É esquecer o passado e ver a conta presente. É receita menos despesas não financeiras do governo.
Já quando a gente começa a pensar, calma aí, mas o governo será que tem gasto com juros? Será que o governo tem gasto financeiro também? Tem, é claro. O governo tradicionalmente é endividado, né? Isso é normal. Então a conta não chegou ao final. Ainda tem parte da conta com juros e correção sobre a dívida que o governo possui. E a gente migra do que se chama o resultado primário para o resultado operacional, que nada mais é incluir no resultado primário os gastos e receitas que o governo tem com juros, só juros, chamados juros reais, e na sequência, para chegar no final da linha e ver o quanto que o governo precisa de dinheiro, se gastou ou ganhou mais, né, se teve mais receita ou despesa, incluir, além dos juros, incluir as correções, correção monetária e correção cambial sobre as dívidas públicas interna e externa, e gerar o que se chama resultado nominal, que nada mais é que o resultado primário mais os juros nominais. É você pensar na sua casa e pegar quanto que eu ganhei no mês, quanto eu gastei no mês. Esse é o resultado primário. Ah, não, mas eu devo lá no banco e tem que pagar os juros do banco. Então, pegue esse valor que você está gastando, inclua. Aí você chega no resultado nominal. Inclui os juros e correção da sua dívida, cheguei no resultado nominal. Aí eu cheguei no final da linha. Aí eu vou saber se este resultado nominal foi positivo, superavitário, o que vai ter é uma redução da dívida, porque sobrou dinheiro, pagou toda a conta e você teve condições de amortizar a sua dívida. Já pelo contrário, se o seu resultado nominal deu negativo, ou seja, déficit, ou seja, os seus gastos foram maiores que sua receita, seu salário não cobriu a conta, pode ter certeza, você vai ter que ir no banco fazer um novo empréstimo no banco. Você vai ter que aumentar a sua dívida por meio da emissão de um título. O governo é a mesma coisa. Quando ele gasta mais, ele tem que emitir título público. Nos anos 80, tinha uma prerrogativa, que a forma de financiamento, às vezes, socorria o governo à inflação, que o governo usava a emissão de moeda para pagar a conta. E com a inflação, a emissão de moeda é mais acelerada, o governo pagava mais conta. Isso acabou em 94. A partir de 94, a forma do governo financiar a emissão de títulos públicos. Por isso que a dívida pública salta de 70, 80 bilhões, 100 bilhões para 800 bilhões e hoje é 1 trilhão e 800 bilhões de reais de dívida. Dívida em títulos públicos. E quando a gente começa a perceber a evolução da dívida, há que se ter em conta a sustentabilidade desta dívida. Como que está a sustentabilidade da dívida do governo, do endividamento. E o que o mercado financeiro olha não é o quanto o governo deve, mas o quanto o governo deve da renda que ele tem. Como o governo representa todos nós, o indicador utilizado para mensurar a sustentabilidade do endividamento é a dívida sobre o produto bruto do nosso país, o tal do PIB ou produto nacional bruto. Não interessa qual dos dois cair na prova. Esta é a relação principal, que é a dívida relativa à renda. É como na sua casa. Se você deve 100 e o seu parente deve 1.000, mas o seu parente tem uma renda de 10 mil e você tem uma renda de 10 reais, é diferente a condição de pagamento da dívida, mesmo devendo mais do que você. O governo é a mesma coisa. E essa sustentabilidade da dívida vai depender verdadeiramente, para a gente encerrar, né, verdadeiramente do superávit primário, verdadeiro, da taxa de juros que incide sobre a dívida, né, e do crescimento desta renda do nosso país, o crescimento do PIB e do tamanho da dívida pública. Né? Então, essas são as formas de você perceber a sustentabilidade das ações do governo no tempo. Né? Então, resumindo, o edital nos traz, o governo tem que agir, para ele agir ele precisa de dinheiro, tem que verificar o quanto ele está gastando e quanto que ele está arrecadando e o que ele está provocando de mudança na nossa sociedade, na nossa vida. Tá? Então, uma boa prova para vocês amanhã. Sucesso. Né? Calma. Algum voluntário aqui para ganhar a bolsa, para elogiar o professor César Rissetti? Alguém aqui? É hora do almoço. Então vem aqui, ela quer ganhar a bolsa, ele também. Não, você não pode estar sem camisa, não pode.